levante a voz. E a gente já aqui com a secretária de Infraestrutura do município, secretária Sônia Fontes. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa programação, secretária. E já um bom tema aí pra gente abrir a nossa conversa, que é a nossa Feira Livre, não é? Da parte da Secretaria de Infraestrutura, que é a sua pasta. O que é que nós já temos aí de projeto para a Feira Livre já realizado e o planejamento, pelo menos para esse início de 2018. Bom dia. Bom dia, Itajaí, bom dia a todos os ouvintes da Andaiá, sempre muito bom estar aqui com você, né, e esclarecendo, informando a comunidade, né, de todas as ações do governo em relação à nossa pasta. Bom, eu acho que 2018, Itajaí, vai ser o ano da feira, né? A feira que durante esse ano de 2017, né, foi uma das preocupações do prefeito Rogério Andrade e que reuniu, na verdade, uma coordenação, um grupo de secretários. Você sabe que a gente sempre tem demonstrado o trabalho em grupo, que ele faz questão dessa integração, assim tem sido a Operação Ságio Legal, e dentro da Operação Ságio Legal está a feira, em que a gente vai reunir, né, várias ações de várias secretarias, todo o projeto coordenado pela nossa secretária de Agricultura e Abastecimento, que é a doutora Fátima. Já tem assim um detalhe, um ponto da feira para ser ajustado nesse início de ano? Na verdade, o projeto contempla a feira quase toda, mas com duas prioridades, né, que de acordo com o diagnóstico da agricultura, né, primordiais, que é exatamente a finalização daquele galpão da carne, né, das vísceras, como a gente chama, onde ficou inacabado com a gestão passada, que um contrato com muitos problemas, mas que foi destratado e agora, né, é prioridade a gente rearrumar aquela questão, principalmente o que diz respeito à portaria 471, que é da vigilância sanitária e tal. E a segunda prioridade é o galpão de confecções, porque se entende que ali, né, o galpão de confecções é onde tem uma grande demanda de pessoas para a feira. Agora mesmo eu passei, todo mundo vai, né, no galpão de confecções e naquela rua adjacente, mas que está totalmente, né, desorganizado. Então a doutora Fátima deu prioridade a este galpão, né, fará toda a reforma, tem problemas sérios de cobertura, de estrutura, e também neste galpão, além de confecções, ele irá abrigar alguns vendedores de congêneres e variedades, principalmente os nossos vendedores que são cadastrados no Ságio Legal, que estão nas ruas do Correios, e uns 4 ou 5 ainda, né, espalhados em algumas ruas do centro da cidade. Já tem uma data programada para início dessas atividades? Já vai esse projeto, né, ele faz parte de uma captação de recurso que o prefeito Rogério Andrade conseguiu, né, no governo federal através de emendas, e o nosso superintendente de convênios, doutor Luiz Gomes, já está, né, finalizando a montagem da licitação, do edital de licitação, junto com a COPEL, a Secretaria de Administração, e aí eu acho que logo no início do ano a gente deve estar concorrendo com vários outros, porque vem muita licitação aí, tá, Jair, para, né, já licitar a obra. E além disso, Fátima priorizou também os banheiros que estão em situações de calamidade. Bastante. Não hoje é calamidade, né? Precisa-se realmente a questão de toda a acessibilidade da feira, o galpão de hortifruti e melhorar também o aspecto geral de toda a feira. Tem a questão do trânsito também no entorno da feira, esse trabalho, né, não apenas será na reestruturação física, mas, como ela diz, né, será também uma reestruturação funcional, né, e, claro, junto com a vigilância sanitária, junto com toda a equipe de governo, seja com parte que você acabou de falar, né, que se não deveria circular. Também a SMTT, o nosso secretário Clóvis está envolvido. Então, é um trabalho em conjunto que eu acho que vai melhorar bastante a feira. Tem a questão também dos comerciantes da Rua dos Correios, né?
Eles vão ter um galpão para vender os seus produtos? Como é que vai ser? Como eu disse, eles serão abrigados neste galpão de confecções e variedades. Estarão inclusos aí nesse processo. Você pode notar que a maioria dos vendedores são vendedores de variedades, como a gente chama, né? É um brinquedo, é uma confecção, é um tecido de residência. Então, essa variedade de mercadorias vão ser abrigadas também dentro do galpão de confecções. Essa é a ideia, isso é o que nós combinamos com eles. Por isso, claro, o investimento deles, você nota aqui, por exemplo, carrinho de lanche, tal, eles investiram, né, no seu equipamento, foram capacitados para manipular os alimentos, né, estão praticamente que já estão formalizados, todos vestidinhos de touca e tal, mas o pessoal da confecção a gente não deixou investir, só tiramos do passeio para ao longo do estacionamento, porque em breve, se Deus quiser, eles estarão saindo daquele local e liberando a rua, no caso, para ambulante. Aí vai ser muito mais fácil a gente controlar. Porque o que acontece, principalmente no dia de hoje, Itajaí? Dia de quarta-feira, sexta e sábado, além dos cadastrados, a cidade é invadida, né, pelos vendedores de ruas, pelos ambulantes. Por quê? Porque a cidade é uma referência de venda. Então, rapaz, desde cedo a fiscalização na rua, mas não é uma falta de controle incrível. Na hora que você tira da Rua dos Correios, do Mercadão, que ali já não pode há muito tempo, aí você vai olhar, já tem gente na frente da prefeitura. Mas o pessoal que vocês pedem para saem daquele local e vão para outro? Vão para outro, eles se ausentam, se ausentam, depois sai do centro, vai para a Praça São Benedito, mas não são vendedores daqui. A prefeitura não está recolhendo mercadoria de ninguém, né? Não, pelo que a gente tem notado. A gente, muito pouco. Às vezes a gente apreende realmente pela insistência. Por exemplo, tem vendedores de fora do sul, da Paraíba, que eles vêm com as cadeiras, com as redes, né? Aqueles cestos, aqueles bonés. Então, a gente conversa, né? Toda semana eles insistem, a gente já apreende, já multa, né? Mas geralmente a gente dialoga e faz com que eles se retirem. Mas muita gente não sabe que em Santo Antônio de Jesus não pode vender, então vem de fora mesmo e vai arriando as malas. Mas é essa fase em que você precisa conscientizar, né, e avisar esses que não estão dentro do nosso contexto da nossa operação Seja Legal. Bem, secretária, além da questão da Feira Livre, o que é que a Secretaria de Infraestrutura tem feito nos bairros da cidade, por exemplo? Eu me lembro que quando a senhora começou a trabalhar aqui em Santo Antônio de Jesus, acompanhamos algumas visitas, não é, com a sua equipe, e a senhora notou assim muita coisa irregular no layout da cidade, calçadas, colocação de postes, nivelamento de pavimento, o pessoal que faz o muro ali, tira um pedacinho da rua e coloca dentro do seu terreno, né? Como é que está essa situação? Eu extraí muito dos comportamentos aqui que a gente tem, né, conscientizado e combatido, mas, né, uma coisa você dá agora por diante, mas o passado fica na cidade. É a questão da ocupação dos passeios, Itajaí. Independente da decisão interlocutória do Ministério Público, né, contra o município por essa falta de fiscalização, eu estranhei muito isso. As pessoas fazem um puxadinho, às vezes um muro, né, e seccionam o passeio de um lado para o outro, como se fosse privatizar a sua frente, e para colocar muitas vezes a ligação, né, o hidrômetro e o relógio da energia, da Coelba e da Embasa, as duas. E as concessionárias também fazem a ligação num local, né, que é público. O passeio, mesmo cedido pelo proprietário, ele é público, é para os transeuntes, é para a acessibilidade da cidade, ela faz parte, né, desta mobilidade urbana. Então isso eu estranhei muito, a gente tem combatido, propaganda e tal, mas ainda não está como a gente quer não, Vita Jair. A gente precisa conscientizar mais, a gente precisa estar, né, mais diante dessa expectativa de melhoria, e nós vamos insistir em muitas ações em que a gente pretende melhorar muita mobilidade. Mas no quesito geral da cidade, da fisionomia,
Hoje a gente já tem um diagnóstico muito firme, né? O prefeito Rogério Andrade nos solicitou de imediato, no início de governo, um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico passa exatamente pelo conhecimento físico e claro, comportamental, como eu chamo, social da cidade. E o que a gente nota é que hoje a gente já domina um pouco toda essa estratégia. O que a gente fez? Primeiro, você fazer um diagnóstico de hierarquia de logradouros, que é a competência do município. Sabendo aquele que ainda está no barro, né, e que as pessoas mais reivindicam, e essa é a grande expectativa da cidade, aqueles que estão já pavimentados, mas estão em situação de precariedade, de necessidade de manutenção, seja de paralelo ou seja de asfalto, e aqueles logradouros que são os logradouros coletores da cidade, aqueles que todos passam, que são as avenidas principais, que estão carentes de uma transformação urbana propriamente dita, seja um recapeamento, seja uma melhoria de meio-fio, de canteiros, uma modernização da cidade para colocar a cidade onde ela merece hoje. Então tudo isso foi feito e a partir daí você vai, né, mostra o planejamento estratégico e junto com o secretário de Administração e da Fazenda, doutor Joaquim Bahia, e o prefeito Rogério Andrade, decidindo as prioridades, porque infelizmente não dá para fazer tudo no primeiro momento, a gente busca os recursos, as condições de recursos. Tem que otimizar o uso do dinheiro, não é isso? Aí você tem obras que são com recursos do investimento, né, do município, e aí está a gente iniciando obras como o João Tamarindo, né, que está bem adiantado, o Grande Vale também é recursos próprios, né, e tantas outras. Recursos que são provenientes de emendas parlamentares que o prefeito foi buscar, que a prefeitura, através do Sincomv e da Secretaria de Infraestrutura, fizeram projetos que aprovaram num tempo inédito na Caixa Econômica. Não vale a pena só você buscar o dinheiro. Se você não tiver equipe e não tiver competência para aprovar, também, pois né? Aprovar na Caixa, fica aí. Isso depende muito da estrutura da prefeitura. Então, nessa insistência dele, tem muitas emendas que, né, começam a sair. A Porta Linha, essa semana, está tendo a licitação e vem muitas obras que ele tem, a requalificação da CM, o Jardim das Árvores, que ele já anunciou. E depois, quais são os recursos, de que forma você pode captar além dos recursos que você já conseguiu, que foi um empréstimo, está sendo um empréstimo da Desembahia. O prefeito pensa em futuro e sobre o empréstimo da Desembahia, praticamente aprovado todos os projetos, se encontra hoje em análise na Secretaria do Tesouro Nacional, para analisar exatamente a nossa capacidade de endividamento, se nós temos condições realmente de ter uma operação de crédito. E eu acredito que em breve, né, nós estaremos com essas boas notícias, o prefeito estará vindo aqui. Muito bem, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Deixa eu agradecer aqui aos nossos colaboradores, tem os ouvintes também participando conosco. Olha, chegou em Santo Antônio de Jesus porcelanato líquido 3D, uma resina autonivelante para aplicação em pisos, paredes, piscinas, escadas e muito mais. Entre na página Liquid Color 3D e se impressione com os lindos resultados. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone é o 75988128167 ou 988987827. E Clinos, otorrinolaringologia, você faz videoendoscopia nasal, videolaringoscopia, audiometria tonal e vocal, reabilitação vestibular e muitos outros. Ligue e agende o seu exame ou consulta. Atendimentos a convênios e particular. Clinos, há 14 anos a sua clínica de neurologia e otorrinolaringologia do Recôncavo. Telefone da Clinos é o 3162-2100. E Cofel, tudo para você em um só lugar. Cofel, na Rua Tiradentes, no centro de Santo Antônio de Jesus. Telefone 3631-4416. E Passo a Passo Calçados, Natal e Ano Novo na moda, com muitos prêmios na Passo a Passo Calçados. A mesma Passo a Passo agora com 2 lojas, na Gorgônio José de Araújo e no Shopping Itaguari. Visite a Passo a Passo e curta as festas de fim de ano com as novas tendências da moda. Os ouvintes participando conosco, Joyce França, é com você. Olha, ouvinte aqui, várias participações aqui, tá, Jair? Para a secretária
Senhora secretária, gostaríamos de saber a situação do banheiro público da Praça Padre Mateus. Estivemos com visitantes lá, está sem papel higiênico, sem ninguém para tomar conta do espaço. Queremos uma resposta. Também referente ao estacionamento, na verdade, a situação da Feira Livre, os carros essa hora descarregando, segundo o ouvinte aqui, tem meia hora parado ali no trânsito, próximo do entorno ali do mercado de farinha. E daqui a pouco eu trago mais participações também, tá, Jair? Sobre a praça, acho que a secretária já respondeu, né? Antes da pergunta do ouvinte. Não, eu digo sobre o trânsito lá da Feira Livre, né? Isso aí, Secretaria de Trânsito, o professor Clóvis Ezequiel também já colocou que está tomando aí as providências em conjunto com outras secretarias, como a senhora colocou aqui também. Essa operação da feira que, né, nós vamos começar a trabalhar agora com mais firmeza em 2018. No quesito do banheiro da Padre Mateus, é bom que a gente, né, coloque isso e veja essa necessidade. Sim, claro. Amiga, não falta papel e não falta que se tudo fosse o papel. O grande problema tem sim uma vigilância, né, mas o grande problema é exatamente o que acontece às vezes com a relação do cidadão e a coisa pública. Infelizmente, tá, já esse quesito da manutenção das praças é da pasta de João Geraldo, né, meu colega, que com toda a competência na Secretaria de Serviços Públicos vem mantendo, vem consertando, mas acredite, toda semana tem um ato de vandalismo, né? Recentemente, né, chegou até conhecimento aqui das rádios. Sim. A gente tinha acabado de consertar as portas e tal de alumínio e as pessoas arrancam, O pessoal precisa colaborar um pouco mais, né? Roubam. Então a gente precisa entender que o que é público é nosso. Lógico. Isso sai do nosso bolso, mas eu vou conversar com ele, vou colocar a sua observação, mas infelizmente é assim que a gente, né, tem combatido, colocando, verificando, mantendo, mas é muito difícil essa relação do público com o cidadão. Bem, secretária, com relação à praça de alimentação, né, tão esperada aí por todos, já foi feito aí dentro do programa Saúde Legal, né? Uma qualificação para o pessoal que lida diretamente com alimento preparado na via pública. E agora, qual é o próximo passo? Bom, a gente, na verdade, vamos ter 3 praças de alimentação em Itajaí. Sim. Estes são os projetos de consequência, né, da Operação Saúde Legal, em conjunto, né, com os vendedores de ruas. A primeira, que vai ser entregue em breve, a gente está deixando passar um ano novo, porque quando praticamente finalizamos, que foi agora, né, era um momento muito difícil, né, de você mudar o comportamento da cidade. Então, logo agora na primeira semana, a gente vai estar inaugurando a Praça do Rango de Janeiro. A Praça do Rango. Você já deve ter visto lá, a Félix Gaspar, a partir das 18h30, né, pela noite, funcionará como uma praça dos trailers e food trucks, ou seja, todos aqueles trailers que estão... É a praça da biblioteca, não é isso? Não, da Galeria Moura. A praça do táxi. O pessoal chama a praça do táxi. Então, saindo do táxi às 18h30, né, já tem um lugar marcado com a ligação de energia e de água para cada trailer, né? Então, ali serão ocupados pelos trailers que estão ao redor da Praça Padre Mateus, então não existirão mais trailers, e os que estão na biblioteca, que são 2 ou 3 casos. Então, ali será a Praça do Rango, onde, se você, durante a noite, quiser tomar um lanche, um cachorro quente, como eu sempre vou, você, em vez de procurar Padre Mateus e a biblioteca, vai procurar agora a Praça do Rango. Isso é bom que a gente divulgue, né? Porque tem que dar certo. É uma forma de a gente organizar a cidade, tirar, né, do entorno da praça, mas também de dignificar essas pessoas que vivem, né, dessa venda desses alimentos. Agora, secretária, tudo bem, as praças estão aí para acontecendo, não é? Essa é a primeira, como a senhora já colocou. Agora, os quiosques da Praça Padre Mateus, como é que está essa situação? Quais são as informações atualizadas que a senhora pode trazer para a gente? Nós, né, depois que fizemos uma rearrumação junto com a Procuradoria
geral do município e tal, da mudança de uso, né? Da solicitação de não bebidas e tal, né? Claro, num uso São muitas mais sugestões que até a específico própria de população tem pois dado, né? Ouvimos também a cessagem, uma comissão de rua que foi criada, de comida de rua que foi criada, mas estamos na fila das licitações, Itajaí. Na verdade, o que é que se precisa? Que a Copel licite esse certame para liberar esses espaços. Na realidade são 12, né? Mas 2 ficarão com o município. Um para a própria vigilância que já ocupa, né, que é o nosso guarda municipal, e a outra para serviços específicos. Por exemplo, agora mesmo nós estamos ocupando um quiosque do SAG Legal para melhoria da fiscalização naquele entorno, por causa desse momento de venda do fim de ano. Mas os outros 10 todos serão licitados, né, com esses usos que eu acabei de especificar. Então, no aguardo, como eu lhe disse, as obras têm sido prioridade, né? E são muitas licitações, mas eu acredito que em breve nós estaremos licitando. As outras praças, logo depois do rango, nós vamos fazer tão logo a CMTT coloque aquele semáforo que o prefeito já anunciou e Clóvis já está providenciando o semáforo que vai ter na Praça São Benedito, que vai possibilitar que ali é outro ponto que o pessoal tem questionado muito, quando é que vai abrir ali aquela barreira de concreto. Dependia dessa licitação do semáforo. A gente fez a previsão, né, do asfalto, na época que o prefeito conseguiu com o governo do estado, e agora, instalando a sinaleira, nós tiraremos os obstáculos, e aí eu começo a reforma do outro lado da Praça São Benedito, onde vai abrigar também os trailers que estão locados na rua. E a terceira é da biblioteca, que vocês sabem que a gente já tem uma promessa de recursos junto com o Ministério do Trabalho, e iniciando esta intervenção, a gente inicia também a praça de alimentação da área do São João. Muito bem. Secretária, a senhora ontem esteve no Desembaía, em Salvador. É que a senhora foi fazer lá? Foi buscar dinheiro, mas a senhora não responde agora não. Nós vamos ao nosso intervalo. Na volta a senhora vai responder mais questionamentos dos nossos ouvintes e também sobre essa sua viagem ontem ao Desembaía, na capital. Olha, eu vou fazer um apanhado aqui de algumas participações que a gente está resumindo aqui para passar para a secretária. Com relação ao Rua Ceará, bairro Santa Rita, 180 metros do calçamento. Ouvinte aqui perguntando para a secretária se tem uma previsão de conclusão. Uma situação também, secretária, ali na zona rural do Bom Jardim, inclusive esse senhor liga para cá sempre, segundo ele, sei que não é da sua pasta, mas ele traz a situação aqui, 4 lâmpadas queimadas ali na zona rural, eles temem assaltos, a violência, e segundo ele tem 3 lâmpadas acesas 24 horas ali naquela localidade. Também uma situação aqui, Rua da Alegria, uma parte do calçamento que afundou, segundo o ouvinte. Uma outra situação também aqui, segundo um ouvinte, um empreendimento ali em frente ao velório paroquial, um grande empreendimento, segundo ele, teria se estendido na área pública. O que é que a Prefeitura Municipal tem a comentar ou a explicar sobre essa situação? E trazendo mais aqui, Avenida Carlos Amaral, outra situação também aqui, Estrada do Sesc, por favor, secretária, nos dê uma luz ali na Estrada do Sesc, aqui em Santo Antônio. Também, Rua Bela Vista, buracos, rede de esgoto a céu aberto e quando chove a água entra nas nossas casas. Queremos uma solução. Aí algum resumo, um apanhado aí da... Vamos lá. Bom, você tinha me perguntado, Itajaí, a respeito do que eu fui fazer no Desembaía, e é bom que a gente esclareça um pouco isso. As pessoas imaginam que no momento que o município faz um requerimento de uma operação de crédito, como o caso o prefeito fez no Desembaía, aprovou uma lei autorizativa para isso, porque tem que passar pela Câmara. De imediato o recurso cai na conta, aí onde é que está esse dinheiro? Gente, é um processo tão intenso, uma análise tão severa e séria que demorada, né? É demorada. Isso tem praticamente 3 meses, né?
inclusive temos agilizado muito, e toda semana o prefeito sempre está lá junto da parte administrativa, cobrando, agilizando, e a gente conhece como o prefeito Rogério nessa insistência, e eu no acompanhamento da análise técnica. E ontem eu fui fazer isso, Itajaí, como toda semana. Fui ver como estava, sempre precisa de alguma coisa. Ontem precisava de uns cortes de perfis, que na mesma hora nós resolvemos. É uma declaração de drenagem, é uma licença ambiental, né? E eles vão pedindo de acordo com a análise. Eu acredito que com o checklist de ontem, a gente está com praticamente... Tudo no primeiro momento, não, né? pede, porque depende de mesmo? cada projeto, né? São praticamente 50 ruas em análise, né? Que nós fizemos o projeto de tudo isso, e aí a gente, né, vai acompanhando. Mas eu acho que o último checklist de ontem tá tudo vai aprovado. Dar tudo certo. É como a Caixa, como qualquer aporte, sim, né? Sim. Bom, e enquanto isso faz análise financeira, como eu disse, que está em Brasília, em qualquer momento a gente está em posição. Depois de aprovado, nós vamos licitar as obras, e as obras e o processo licitatório, quer dizer, passa também por análise. E aí só então que o município, né, começa a executar a obra, e o dinheiro não cai na conta, não fica na mão do prefeito, como antigamente as pessoas imaginavam, não, vai pagando a empresa a depender das medições, como é a Caixa também, né? Tem a conta no município, mas ninguém manipula a não ser a própria agência financiadora. Bom, agora vamos lá. Aí nós vamos fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero responder aqui aos nossos amigos. Eu imagino a ansiedade, gente. Toda vez eu passo lá, também, será que... Poxa, essa secretária não vê que está com tanto buraco? Geralmente eu passo quase toda semana. Eu sei do trecho da UFRB, na Carlos Amaral, até o Sesc. Sei tanto, né, que o prefeito Rogério Andrade, muito empenho junto ao governo do estado, conseguiu já o convênio com a Condé, e nós estamos em processo licitatório para a obra de todo aquele entorno. Não é só a Carlos Amaral. Não vai fazer um tapa-buraco, não vai fazer um tapa-buraco, e também não vamos gastar agora em tapa-buraco. Já fizemos 3 tapa-buracos, mas o que é que acontece? Aquele asfalto, né, já está necessitando que você retire, freze ele, porque não adianta mais emenda. Vamos fazer um novo asfalto, vamos também asfaltar a travessa do Cajueiro, aquela primeira travessa que dá na Viriato, e aquele trecho que o prefeito já asfaltou da Viriato até o IFPA vai dar continuidade no seu asfaltamento até a Carlos Amaral. Ou seja, né, vamos todo o entorno, isso ele conseguiu. Vai trazer do que já está pronto até chegar cá em cima, onde começa o Cajueiro. Mas não é só o asfalto, tem passeios, tem meio-fios, tem a nova ciclofaixa. Então, gente, por favor, tenham um pouquinho de paciência, porque vocês vão ver uma grande obra, né, e uma transformação urbana total nessa região. Bom, quanto ao pessoal do Recanto do Andaiá, todo mundo também, é uma faixa de pavimentação. Gente, a gente precisa entender uma coisa, né? Quando você tem uma obra com um determinado recurso, você não pode, a gente podia terminar 100 metros com recursos próprios, mas enquanto a Caixa Econômica, desculpe, no caso, através da Condé, aquele trecho, foi uma obra deixada pelo governo passado, em que o município, né, esteve concorrendo em várias obras do BNDES junto à Condé. E houve uma questão jurídica, tá? Então, a partir daí, a Condé veda a obra até esclarecimentos, e aí sim dá continuidade. E nós, como está em subjúdice, nós não podemos finalizar. Ali, né? Na hora que a Condé dizer pode, a gente fará, não se preocupe. Rua da Alegria, eu vou dar uma olhada, gente. Recentemente, né, a gente fez aquela melhoria do pavimento, mas eu vou dar uma olhada aí. O Residencial Santo Antônio 3, vou também anotar aqui para ver o que é que a gente pode melhorar. E Bela Vista, a comissão sabe que a gente, né, fez o orçamento para repavimentar um trecho, para pavimentar aquela rua da frente, mais os recursos, né, ainda estamos procurando, e a gente vai tentar resolver, né, nesse início de ano. E o Bom Jardim,
que é nosso amigo aqui pedindo a iluminação. Eu vou passar para Geraldo, que é o nosso secretário de Serviços Públicos, e com certeza ele vai mandar a equipe da iluminação dar uma olhadinha. Agora eu quero falar da Rua Ceará. Faltou aí, não foi, minha amiga? Foi. A Rua Ceará, você sabe que ali na intervenção, quando nós chegamos, tinha uma emenda, né, que já estava praticamente perdida, Sim. como tantas outras, né, são quase 28 ruas de emenda, Itajaí, todas prontas, né, foi o Recanto dos Prazeres, foi ali a Rua Alagoas Santa Catarina, o Canto do Sol, e mais as de recursos próprios, que somam 37 ruas praticamente prontas, que o prefeito Rogério Andrade entrega agora. Mas no caso da Ceará, é um trecho pequeno, é a rua onde eu moro, viu? Só que eu moro cá na frente. Tanto a Ceará, como a Natal, como a Belém, como a Pernambuco e a Curitiba, são essas ruas que faltam ali na Maria Preta, na Isso. Santa Rita. Todas essas estão dentro do recurso do Desembaía. Então, vocês já estou aqui antecipando. Olha aí. Gente, então, ali, o que é que a gente procurou com o Desembaía? Qual foi a prioridade, desculpem, do prefeito? Foi a gente poder pavimentar a grande maioria de ruas que estão no barro. Tem sido essa a prioridade, né? Ele disse que ia trabalhar por aqueles que nunca tiveram oportunidade de melhoria de qualidade de vida, e assim tem sido todas essas obras, a pavimentação onde é o barro e a melhoria de alguma coisa no centro que nós vamos, né, juntos verificar, e o prefeito vai priorizar. Então, onde tiver complementação, também bairros em complementação, como é o caso do Bela Vista, a Maria Preta, né, e tantos outros, a gente vai estar com obras, com certeza, em 2018. Muito bem. Secretário, eu quero agradecer sua presença aqui, foi muito esclarecedora, trazer aí essas novidades. Tomara que 2018 realmente tudo aconteça como está sendo planejado, né? A população clama aí por melhorias em vários pontos da cidade. Parabenizar a senhora pelo trabalho aí ao longo desse ano e muito obrigado pela sua presença. Desejar para a senhora, para sua equipe, para sua família um feliz 2018 e que a senhora possa voltar aqui outras vezes, né, para fazer, dar esse esclarecimento, responder às perguntas diretas dos nossos ouvintes, porque esse é o nosso objetivo maior aqui no nosso programa. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, Itajaí. Joyce, mais alguma coisa aí antes da secretária se despedir? Eu queria só pedir a Sim, compreensão de alguns ouvintes, porque são muitas perguntas. Exato. E por conta do nosso tempo, Isso. não será possível. Então, no segundo momento, a gente traz. A gente vai ter aqui secretária Sônia Fonte, Mas a gente... parte 2, a missão. Vocês sabem, né, que a gente está aí para tentar resolver os problemas da cidade. Estou sempre à disposição na secretaria, que é ali na Rua da Linha, né, logo após o Ministério Público. Vocês encontram a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Infraestrutura e a Defesa Civil. Nós trabalhamos nesse conjunto, nesse mesmo prédio. E meu telefone sempre esteve à disposição. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, 999 12 10 40. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento, uma emergência. É sempre bom vocês terem esse contato. No mais, muito obrigada, Itajaí, muito obrigada, Andaiá. Eu fico muito feliz sempre poder estar aqui. E também não só por hoje, mas pelo carinho com que vocês sempre me receberam, desde que eu cheguei em Santo Antônio de Jesus, o carinho com que a imprensa e a rádio tem, né, acompanhado o meu trabalho. Muito obrigado, feliz ano novo para todas as famílias, especialmente para o meu prefeito Rogério Andrade, mandar esse grande beijo e agradecer a ele a oportunidade da gente estar aqui trabalhando nessa grande gestão. Levante a voz.